sim. Como se organiza as cidades em mundos superiores? Na verdade, os espíritos, a forma como... A gente tem uma forma de organizar-se. A nossa sociedade aqui é estranha. A gente não é bom organizando as coisas. É cada um dividindo... A gente divide país. A gente divide... Não pode passar cara, pode falar, não pode, né? Cada um por si, ou um grupo fechado. Nesses mesmos países... É um mais rico, um mais pobre, um passando fome, ou na rua, um largado, ninguém está aí para nada. A gente não tem um sistema aí muito ruim, empático aqui, não é muito ruim. Nós somos péssimos como seres, mas não é pouco, é muito péssimo. Nós não entendemos direito o que a gente faz, nós sabemos que fazemos que as pessoas que transgridem as regras sociais. As regras sociais também são, se parar para pensar, estranhas, né? As pessoas chegaram antes, aí alguns pegaram terrenos, coisas, ouro e tal, e passaram para a federação. Tem gente que já nasce em berço de ouro. E a gente sabe que não é justo, no gentima geral, mas a encarnação é assim, porque esse ambiente tem seres assim. O ambiente nem é só nosso, o planeta é de todos, né? Mas a gente precisa entender como que esses caras organizam lá, ou pelo menos nos lugares melhores, para a gente poder talvez entender como é que no futuro vai ser isso aqui. De uma forma utópica, ou sei lá o quê, não faz muito sentido. Eu sinceramente, muitas vezes, estudar é bom, mas é uma droga, porque você começa a ver as coisas, você começa a não gostar do que você vê, você começa a querer fazer alguma coisa, se você não tomar cuidado, você entra em estado de frustração, porque você não consegue, a tendência é você retrair-se. Se não tomar ainda mais cuidado, você entra no estado de perdição, onde você se corrompe e passa a ser mais um, que lasca a Bahia, é cada um por si, ser egoísta. Nós somos extremamente egoístas, mas não é pouco, não é muito. E nós somos inconscientemente egoístas. A gente atribui espaço ao outro, a responsabilidade ao outro, quando não faz nada por ninguém, cada um é por si. É muito complexo. O sistema aqui ele é feito para puxar um do outro, a gente puxa. É por isso que eu estou tentando entender como que funcionam as dimensões mais altas, para a gente ver o que esses caras fizeram lá, pelo menos o que está descrito, né? Eu fui em alguns poucos lugares, eu realmente vi situações muito organizadas. Eu posso pensar que coisas como o nosso lar, que foram escritas, a forma organizacional, os ambientes extremamente bem feitos, organizados, realmente, pelo menos assim, pela minha simples visão como projetor astral, existem. Eles não são mera conversa de livro, autor romanceado, espírita ou espiritual, espiritualista, não. Aquilo existe. Ou pelo menos você vai de lá ver, pelo menos o que eu vi, eram ambientes incríveis, grandes, organizados, com formas organizacionais gigantes, e jeito de olhar a sociedade pelo ângulo. Porém, pensemos, as pessoas continuam no umbral. Por quê? A gente precisa pensar sobre isso. Se nós somos legais, ou não somos legais, perdão, por que e deixamos pessoas na rua? A gente mora num ambiente que, se não fosse aqui agora, se não fosse num lugar, os lobos atacam as pessoas, os bichos atacam, e faz parte. E a gente precisa respeitar esses seres que estão aqui também. Mas vamos ao tema. Isso tudo faz parte do contexto. Estou falando para cá, agora para cá. Mas vamos ao tema. Estrutura física. Vamos falar como se organiza as cidades em espíritos e mundos superiores ou mediamente superiores. Quando eu digo superior, já é acima daqui, né? Por exemplo, o nosso lar está na terceira, mas o nosso lar fica numa altura de mais ou menos 1.000 metros sobre o estado da cidade de Rio de Janeiro. Nas nuvens, né? Não é normal, eles chegam, espíritos equilibrados lá, mas eles têm trabalho para chegar lá. Então é um lugar que, em relação a nós aqui, está num campo de alguma superioridade, mas ainda não. Mas é o que mais foi documentado. Então tem algumas cidades que eu tentei pegar aqui para trazer a forma como eles vivem, como eles se organizam mais ou menos, e utopicamente no final a gente vai ver se seria possível esse tipo de situação aqui. Claro que não, mas como que seria, quando que vai ser, possibilidade, né? A localização, a área do nosso lar é uma cidade feita em hexagonal, quer dizer, no Brasil acho que a gente só tem a cidade de Brasília e algumas poucas que começaram a ser
criadas e organizadas de forma organizada. Depois disso, cresceu de forma extremamente desenfreada e sem nenhuma organização. Isso não tem condição de fazer. Tem alguns lugares no mundo que conseguiram. Nós aqui não. Ou talvez não tão legal, porque a divisão de classe social não é só aqui no Brasil, né? A gente está passando por situações bem difíceis em todos os pontos do mundo. O nosso lar, por exemplo, ele é, por estar numa frequência também não muito boa, ele precisa ser colocado um muro magnético, pensemos. Há um muro que separa os seres desarmonizados que estão em estado de umbral com proteção magnética deles não invadirem o ambiente. Então, pera lá. Nas cidades mais organizadas, mesmo na região do umbral, eles precisaram se defender daqueles com pouca consciência. Não dá para ficar... É que nem a gente. A minha casa, quem não mora em condomínio, mora numa casa com grade, quem mora no primeiro andar. A sua casa tem grade? Então a gente pode dizer que nós não estamos muito distante da forma como, pelo menos numa dimensão um pouco mais próxima da gente, mas numa situação melhor, a cidade muito mais bem organizada, estruturada, eles precisaram se defender, então não tem o que fazer, pelo menos por enquanto, nós não temos o que fazer com o ser humano nesse estado de consciência. Não existe nada que possa ser feito nesse estado de consciência que não vai ter alguém tentando invadir a casa de outro. Isso acontece no mundo inteiro. Com menos frequência em países mais organizados. É mais raro, mas acontece também em alguns lugares da Escandinávia lá, mas acontece. Nos Estados Unidos acontece bastante, na Suíça é raro, mas meu pai mora lá, mas acontece. Mas você vê que quanto maior a capacidade da cidade de se organizar e de fazer a divisão mais ou menos ali, que a divisão é relativa aqui, tá? Na Suíça ali o cara consegue se manter ali enquanto ele trabalha ali. Depois, dificilmente uma pessoa que se aposenta com salário mínimo suíço ali consegue viver dentro da Suíça, tem que sair. A não ser que já tem uma casinha e tal, os impostos são caríssimos e tudo mais é caro. Isso é falado pelas meu pai e outras pessoas que moram ali. É muito difícil. Só se o cara já tiver uma condição financeira alta. Normalmente tem que trabalhar para conseguir se manter ali dentro da cidade. Então tem algumas ilusões de quem vê de fora. Eles também têm torres de vigilância na entrada principal. Nosso lar tem torres de vigilância. Quer dizer, nós temos um porteiro, né? Ou na sua casa, ou no seu prédio, ou no condomínio que você mora. Às vezes você tem que pagar um vigia. Aqui no Brasil, né? Um cara para passar para cá. Então isso não está muito distante, não. O nosso lar é dividido em regiões ministeriais. Então a gente vê que interessante. Será que eles fizeram as regiões ministeriais baseadas na forma de terrena de entendimento? Ou nós que começamos a usar... Isto é o que está descrito no nosso lar. Ou nós que começamos a usar isso. Os transportes documentados lá, as organizações das cidades, como é que eles fazem? Eles usam aí de forma extremamente tecnológica. Desde 1930, acho que 30 e poucos... não sei se foi 1940, quando o livro foi escrito, psicografado, em que tem o aerobus. Quer dizer, existe uma coisa tecnológica lá que a gente não conhece há 80 anos. Então, a gente está muito atrasado aqui. Veículos especiais para serviço. Eu vi esses veículos. Vários ônibusinhos, vários carros que realmente voam e param em determinado lugar, deixando pacientes. Eu estava lúcido vendo isso acontecer. Visitando uma ala, eu visitei algumas vezes, mas a que eu vi foi na época do Covid. Eu visitei a específico local onde tinham pessoas ligadas a desencarnando por questão de Covid, mas não só. Eu vi pessoas que desencarnaram por vários motivos, o que na época foi explicado, me fez entender a recuperação posterior que tem mesmo pessoas, tinha uma ala para pessoas que desencarnaram com câncer, que existia uma reação, mutação celular, ficavam ali para poder voltar ao sistema natural e conseguir voltar a viver como espírito na sua liberdade plena ou possivelmente plena, baseada nas reações kármicas que foram levadas. Áreas de lazer que foram confirmadas no livro.
Praça da Música, Jardim do Repouso, Bosque do Descanso, Campos de Encontro Coletivo, Bosque das Águas, onde você senta lá e tem várias coisas, tem um rio bonito que passa, tem uma cachoeira que dá, tem um monte de coisa bonitinha, que eles sentam e as cores são indizíveis de fato. O que eu vi de cor numa água recentemente foi uma coisa que eu nunca vou poder descrever. Era um roxo azulado, que era a coisa mais linda que eu já vi. Não dá para. Eu consigo deixar mais ou menos na minha mente, na visão que eu tenho, mas eu não sei o quanto aquilo é bonito. Quanto eu consigo descrever aquilo. Você tem aqui instalações lá como hospitais, vários pavilhões gigantescos. Cara, a gente subiu no hospital, que tinha um elevador que cabia um caminhão dentro. Era um monstro. Você entrava assim, subia. Então era tudo feito de mármore, para todos lá, pelo menos aparentemente, né? Bem feito. Com câmeras de retificação, centros de acolhimento, escolas de preparação, vários. Então a gente está falando que você chega lá, é uma dinâmica impressionante. Eu vou desencarnar, vai ser uma vila tipo os vikings lá, não sei o quê, onde você vai sentar, vai ter uma aldeia com pajé. Não é assim não, pai. O negócio é tão grande, tão imenso, e todos os dias é um vai e vem, como diz a música, para lá, para cá, que você não vai chegar lá e falar, que coisa, fulaninho desencanou, vamos lá vê-lo, meu Deus, foi mesmo, foi, fulaninho desencanou, beleza, levam aqui lá para ajudar ele, traz, não sei o que e tal, é assim, enorme, não tem nada especial, assim, chegou tal, recupera um pouquinho aí, vamos pro cá. Sistema de trabalho confirmado. Tem sistema de horas. E o sistema de horas, que ele entende lá, existia, pelo menos nessa cidade nossa lá, e outras também foram usadas, eles vão começando a serem retirados a partir de uma questão mais consciencial. Porque as pessoas precisavam de uma ideia de participação. Apesar de você ter um sistema de horas, todas as pessoas tinham a sua moradia e suas alimentações garantidas. Tinham mais ou menos um sistema de retorno de acordo com o seu trabalho, o que faz sentido. Mas a gente está dizendo então que as pessoas têm um padrão de recebimento de acordo com o que fazem, é o que falam. Por exemplo, para você alcançar a hora mínima para a moradia própria, você tem que ter mais ou menos 1000 horas de trabalho, chama bônus horas mínimo, para você começar a poder participar como morador e ter uma moradia própria, por exemplo, no nosso lar. Não é tanto assim, mas é bastante. 1000 horas de trabalho dá uma quantidade específica de horas, você vai ter que trabalhar pelo menos um aninho inteiro aí, mais de um ano, né? Você trabalhar 8 horas por semana, se você fizer o cálculo aqui, 8 não, né? 8 horas por dia nos dias úteis. Se fizer o cálculo, você vai ver que vai ter um ano, talvez um ano e meio, 2 anos e pouco de trabalho dentro do nosso entendimento, se você trabalhasse 8 horas por dia para você fazer isso. O espírito ele se cansa, não é do mesmo jeito, logo ele consegue fazer esse trabalho. Que trabalho seria? De todo tipo. Você tem que participar. Imagine uma sociedade como a nossa. Qual era o certo? O certo era cada um fazer aquilo que está dentro da sua aptidão. A sociedade precisa de todo tipo de ajuda, mas tem muitos lugares que estão abandonados, porque não dão dinheiro. Aí o que a gente faz? Vai fazer concurso, vai ser advogado para fazer concurso também, ou vai fazer alguma coisa que chame atenção, um engenheiro, um médico, alguma coisa que você possa. Senão, se você for professor, tá lascado. Se você resolver ser um pintor, tá lascado. Se você for músico, tá lascado. Claro que você para pensar, tem gente que não faz nada e não vai fazer. Aí tem gente assim, eu falei hoje no vídeo dizendo que nós temos juntinhos, cara, e tá lá. Tem gente na nossa família que é assim. Você trabalha, a pessoa continua parada. Você ajuda ela, ela continua parada. E você se movimenta, ela vê como movimentando, ela fica parada. Ela não tem iniciativa. Então tem gente que não vai ter iniciativa, isso acontece no nosso lar, isso é descrito no nosso lar. Então a organização das cidades em mundos superiores ao nosso continua, pelo menos no umbral, a gente vai subir já. Uma região já saindo do umbral, né? A última, com pessoas que ficam paradas dentro do nosso lar. Paradas. Não quer trabalhar. Tem uma história daquela mulher lá, que ela chega lá querendo visitar a família dela aqui. Eu quero ver minha família.
Aí o cara fala para ela assim, mas você não tem feito nada. Mas me deram um trabalho que eu não gosto. Mas ele já trocou de trabalho 3 vezes já. Mas é tudo não sei o quê, tô trabalhando muito. Então, assim, vai ter sempre, nesse nível de consciência, de lá até aqui, gente que vai ser suga-suga, velho, que vai colar nas costas dos outros, que vai ficar sentado jogando videogame o dia todo. Que eu não sei como essa pessoa estava conseguindo morar lá dentro do nosso lado. Devia ter alguém dando uma força para ela, né, carregando. Isso acontece aqui e acontece lá. Então, os mesmos seres, é da consciência isso, é da consciência atual. Aliás, na sua família, não responda não, não diga não fale quem é não, tá? Não quero saber. Outra enquete aqui. Na sua família, tem alguém que não se mexe? Fica parado. Não se mexe, não faz nada. Que não se mexe para ajudar a equipe. A equipe é você, a família. Que vai lá, que não faz nada, que fica sentado. E não é que não trabalha, não faz nada nem em casa. Fica ali. Então tem um monte de gente, isso aqui é comum, velho. Talvez e outro, porque o cara mora sozinho. Não, eu moro só, eu já não faço nada, eu mesmo. Todo mundo tem alguém assim, quase todo mundo, velho. Quem falou não aqui deve ser a própria pessoa, tô brincando. Não! É ele. Então, você percebe quanto você consegue fazer essa pessoa fazer alguma coisa? Você consegue? É seu familiar. Você consegue chegar para o seu familiar e falar, pai, vamos lá, vamos trabalhar, vamos ajudar, vamos, não sei o quê, vamos... Você consegue. Você não consegue nem conversar com a criatura, que ela pega fica nervosa, se deixar. Estou mentindo. Então isso está acontecendo lá, está acontecendo aqui. Que estranho, né? Lá você tem divisões em vários lugares. Você tem o Ministério da Regeneração, no nosso lar, que fala que acolhe os recém-chegados, tratamento dos que chegaram e estão em estado de perturbação e dão, como um estado emergencial, os primeiros socorros daqueles que chegam e daqueles que são amparados aí. Provavelmente aqueles que se ministram ali próximo à cidade do Rio de Janeiro, né? Que desencarnam ali, mas não é só, ali é uma das cidades que por algum motivo recebe também aqueles que acabaram de chegar do umbral, passaram, né? Ministério do Auxílio. Vem cá. Você tá ficando doida. Que coisa é isso, rapaz? Vai ficar aqui um pouquinho, que tá muito brava. Você tem o Ministério do Auxílio, que auxilia os necessitados. Auxilia as pessoas que vão encarnar também. Tá? Você pode trabalhar nesse ambiente. E atendimento emergencial também para a galera que está encarnada ali, que está dentro da cidade. Tá? Auxilia os encarnados. Você que chegou, tal, os moradores da cidade. Então você tem o Ministério da Comunicação, que faz as relações entre as pessoas encarnadas e aqueles desencarnados, contato com outras colônias. Tem o serviço de intercâmbio, quer dizer, você quer sair de um lugar, quer ir para outro. Tá? Vou botar aqui para vocês não ficarem Cacau me vendo aqui. Pronto. Quer sair do lugar para ir, né, Cacau? Tá bem? Se comporte, tá, mamãe? Deixa eu ver se você tá bem. Eu boto aqui. Tá bem. Quando ela me lamba, ela tá bem. Ministério do Esclarecimento, que vem com a organização, que tem escolas, educação, orientação aos habitantes e preparação com o esclarecimento para aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão descer os umbrais, aqueles que vão ser educadores. Aqui. Cacau, vou botar você ali, você vai se comportar. Viu? Fica aqui. Não, vou botar você no Ministério do Auxílio. Fica quietinho aí. Você tem o Ministério da Elevação, que cuida do desenvolvimento espiritual e estudos superiores, que assim vai pegar você, preparar, vai fazer com que você melhore sua consciência. Talvez você vai ter uns cursos lá para ter um período intermissivo, quer dizer, um entre vidas mais equilibrado, que você eleve suas ideias, eleve seu comportamento, onde você tem ideias mais super, como se fosse uma biblioteca mais séria, aqueles cara que não quer saber de nada ali, a galera quer saber. Ali é uma academia, uma faculdade, a galera vai estudar, ela quer se elevar, ela quer melhorar, ela quer participar da sociedade ali espiritual. Você tem o Ministério da União Divina, que é a ligação intermediária com os planos superiores, onde fica normalmente aquele que é colocado como governador do ambiente lá, aquele que é responsável pela organização. Não é o
o cara que, como se fosse a ideia da gente aqui. As habitações existem residências coletivas para os recém-chegados. Você tem casas individuais por merecimento, que aí acontece aquela questão do trabalho, Buenos Horas. André Luiz, por exemplo, assim que ele chegou, ele ficava nas residências coletivas para os recém-chegados. Ele ia lá, ficava morando numa determinada casa, às vezes ele é acolhido por uma determinada família. Aí depois você tem, após trabalhar bastante, isso não só lá, a gente vai para outros lugares. Você consegue um local para morar por questões de merecimento, quer dizer, a cidade lhe propõe as questões, obviamente, você aprende a estudar, no Ministério da Elevação, por exemplo, você aprende a cuidar junto com o esclarecimento, com a transmutação de energia, aprende a sair daquelas questões de tomar seus caldinhos só quando você desencarna, para aprender a suprir, fazer com que você consiga se alimentar através da energia, quer dizer, da imposição de luz. Então, é todo um processo disso. Aí você tem aqui a alimentação que é feita lá, água pura, sucos concentrados, sopas nutritivas e sucos espirituais de árvores de lá, de fluidos de lá, mistura da própria água que inclusive é feita lá, você fala. Então você tem um governador principal e 72 assessores diretos, que são o Clarencio, por exemplo, ele era um deles, né? Alguns administram esses ministérios que estão aqui, um grupo dele. A população na época, em 1930 alguma coisa, já era por cerca de 1 milhão de habitantes no nosso lar. Tinha trabalho obrigatório para todos, não existe aí. Sistema de sutil mérito. Não é que tem um sistema de mérito, mas existe uma observação sobre quem pode ter alguma ou não facilidade, baseado no quanto faz parte da coletividade, quanto se movimenta em relação à sociedade. A sociedade ali não tem o retorno existente, existe um retorno existente baseado nas movimentações, todo mundo ganha igual, mas tem gente que chega um momento que trabalha tanto que já não liga mais. As coisas que ela tem tanto que o que ela quer fazer, de alguma forma, ela faz porque ela vai usar isso de forma sensata. Tem horários definidos para os processos de trabalho também. Então, esse negócio de morrer descansou, esqueça. Vai trabalhar. Essa diferença é que vai fazer uma coisa legal, é gostoso, vai participar de uma sociedade massa, vai ajudar. Sai do nosso lar atendimentos a recém-desencarnados, auxílio a regiões inferiores, missões de resgate, como aconteceu com Clarence indo buscar o André Luiz, e assistência àqueles que lá chegam. Isso foi um local, tá? Mas tem outros que eu fui olhar para ver se eram parecidos. Por exemplo, a cidade espiritual Campos da Paz tem uma estrutura parecida. Ela fica também na zona intermediária. Ela também é uma instituição grande de socorro, cercada por defesas magnéticas também, áreas específicas para tratamento bem parecido. Ela também tem equipes de enfermeira. Algumas saem um pouco disso. Tem algumas cidades que elas são totalmente diferentes da média das outras. Elas seguem uma linha totalmente diferente. Por exemplo, tem cidades que são mais conectadas apesar de existir toda a tecnologia, você tem uma interação maior com a natureza, tem cidades que você tem cuidados com os animais, tem cidades que você tem uma interação maior com um tipo diferente de consciência. Eu fui no local onde eu fui visitar, eu acho que foi ligado a eu não tenho certeza, tá? Eu nunca contei essa experiência. Eu contei, mas faz tempo e eu não contei mais. Eu fui no lugar que eu acho que foi a cidade do Doc. Mas eu não vi, eu sabia que era ele, eu não vi o Doc. O Doc era um espírito que eu vi, tá? Que se apareceu como um mentor. Ele foi o único que falou o nome claramente para mim, fora aqueles que eu já conhecia mais ou menos. Era uma cidade que tinha uma ligação aparentemente realmente africana, e eles usavam... Era como se eles estivessem simbolicamente numa posição em que ele usava algumas imagens de pequenos barcos. Mas não era que barcos, você não navegava, você até usava eles, mas eles eram muito rápidos. Existia um processo simbólico entre o que eles eram, a ideia da criação da cidade e algumas coisas. Então era uma cidade muito ligada à água, era água para todo lado. E eu não sei exatamente que lugar era aquele, por que era, mas ele era diferente, parecia ser uma coisa mais...
sem tecnologia visual, mas tinha, porque aqueles negócios não flutuavam, mas voavam. Então eles mantinham uma aparência diferente, organizacional, e eles trabalhavam de uma forma que eu nunca vi em livros assim. Eu não consegui nem trazer a experiência direito, por isso que eu não falei muito. No Campus da Paz, tem um administrador geral, que é chamado Irmão Francisco. É um espírito dito de alta envergadura moral e espiritual, e ele, de fato, desses que falam lá na cidade, ele é um cara que é escolhido pelas suas ações morais, pela quantidade de serviços e trabalho em função, isso não é mentira, não tem corrupção, não existe uma forma de burlar isso lá no mundo espiritual, tá? Não tem isso. Então ele está falando de um cara que ele está ali e fica por um tempo que não sei dizer qual, por esse motivo diferente daqui que a gente volta, sem saber direito o que estão falando e tal. Ele também é feito da mesma forma, tem um sistema hierárquico semelhante ao nosso lá. Diz que essa cidade ela tem aproximadamente 500 mil habitantes, na época que foi escrito o livro. Departamentos, coordenadores, regime de dedicação integral por equipes fixas, trabalhadores espirituais dedicam-se totalmente ao bem-estar da colônia e dos trabalhos que elas fazem. Tem um sistema de compensação, mas ele só vai até aqueles que precisam, depois de um certo tempo, por exemplo, o governador já não usa o sistema de compensação, ele nem precisa, né? Ele não, porque ele teria tantas horas, mas ele não usa nem as horas que ele tem, praticamente. A colônia Alvorada, tá, que eu vou subir um pouco mais, o diretor-geral, ele coordena as operações de apoio, um conselho formado por líderes experientes, tem um conselho. A administração é focada em emergência, é uma colônia voltada à emergência, especialidade em ações rápidas como resgates, acolhimentos, situações de crises coletivas. Ele estabelece uma estrutura bem forte, bem disciplinada sobre esses pontos. Então, para você trabalhar num lugar desse, você tem que ter um sistema muito bem feito de não faltar, de andar corretamente. Eles olham muito isso. Na época, como ela era uma cidade mais de seres especializados e predominantemente trabalhadores, tinha 300 mil trabalhadores. É como se fosse uma equipe de uma cidade de espíritos capacitados. E eles trabalhavam de forma muito certinha. Por isso que os mentores são tão certinhos. Eles não vão nunca aparecer para você, apesar de que se eles quiserem, eles fariam, materializavam na sua frente. Eles não vão fazer uma ação que não possa ser feita, eles sempre vão pensar, eles vão se respeitar as suas escolhas, eles vão até aqui. A partir daqui você vai ter que... Porque eles seguem um processo muito sério de estudo deles. Eu estava lendo, até achei estranho, porque chega a fazer um processo próximo comparativo da época a um não regime militar mais, era uma ideia tão séria de segmento que se aproximava disso no sentido da seriedade, mas não tinha aquela hierarquia de bater continência, não. Era um processo assim, vamos fazer isso vai ser feito e a gente vai fazer junto. E é uma missão, e eles iam fazer essa missão. Então era uma coisa bem séria. Eles saíam, por exemplo, por isso que os mentores, às vezes você sai do corpo, eles têm um caminho para fazer, vamos aqui e vamos ali. Não adianta você falar, vocês podiam fazer, não existe a opção de desviar. Nunca em 30 anos de Zé Cusência, de participação com o Projeto Astral Zé Cu, nunca consegui fazer uma equipe espiritual ir para o lugar onde eu pedi. Nunca. Eles sempre... Você até fica assim, caramba, como é que podem ser tão sérios? São. Olha, Saulo, a gente tem isso aqui e vamos para esse lugar. Se você quiser ir com a gente, você está muito bem-vindo, mas a gente não pode, você pode ficar à vontade. É assim. E não tem o que fazer. Em 30 anos, só uma vez foram na casa da minha mãe, de tanto que eu pedi. Mas não foi porque eu pedi, foi porque eles já estavam marcados para ir lá. Aí conseguiram me pegar e me levaram junto. Já devem ter ido outras vezes sem que eu tivesse lembrado ou visto. Na colônia da cidade Transição, tá? Também tem um grupo de líderes, é muito parecido, ela é mais voltada a pesquisadores e professores, tá? Eles recebem mais informações dos planos superiores, eles fazem esse intermédio de informação, eles vão até os planos mais altos, pegam informação e trazem para as outras colônias aquelas informações intermediárias. Enquanto a galera está trabalhando, esses caras estão pegando informação o tempo inteiro. Então eles trazem tecnologia, vê o que tem, eles são os caras voltados a instalar essas tecnologias, ensinar
tipos de que vão ser usados, como vai ser dispositivos, sistemas energéticos, movimentação. É bem interessante trabalhar num lugar desse aqui. Ele tem um corpo técnico, espírito de ampla experiência em ciências espirituais e matéria. São seres que andam por... É como se você tivesse um ambiente de controle não sei se só brasileiro, provavelmente sim, intelectual do Brasil. São os caras que fazem intermédio disso. São pesquisadores permanentes. Talvez os caras vão até em outros planetas pegar informação, não sei. Você tem aqui a divisão por área de pesquisas, por exemplo, tem temas como ciências morais, fluídicas, ciências reencarnativas, você tem medicina sobre o sistema energético, anatomia dos chakras, cada detalhe disso é explicado e estudado por esses caras que vão em cada um dos outros lugares passando informação. Então você vê que bonitinho para chegar num lugar desse, como é que trabalha num lugar desse? A Casa Transitória de Trabalho Fabiano é dirigida por Fabiano de Cristo, um espírito de luz que coordena as atividades e orienta as equipes. Tá? É outro local esse aqui. Esse local tem na época tinha menos pessoas, cerca de 50 mil trabalhadores fixos, ainda mais especializados, capacitados para intervenções espirituais. É como se fosse uma equipe especializada em pequenas intervenções, em intervenções específicas que eles fazem. Eles têm atendimentos temporários solicitados tem uma equipe espiritual fazendo um determinado trabalho. Então eles solicitam ao alto, na hora que uma equipe faz uma prece, uma equipe de trabalho faz uma prece, é um telefone que eles fazem. São esses caras que respondem, eles são os mentores dos mentores. Na época eram cerca de 50 mil indivíduos preparados, espíritos, que eles faziam a resposta emergencial ou trabalhos especializados que aqueles espíritos precisando de ajuda, aquela equipe não estava conseguindo. É como se pegasse assim, você mandou o SAMU. O SAMU teve um acidente mais sério em que tem uma pessoa presa nas ferragens. Tem que ligar para o 93. Aí vai o pessoal do grau, que vai com aqueles equipamentos, são os caras que conseguem fazer. Eles não saem de vez, eles só vão, é como se fosse atendimento especializado. Você tem a primeira e a segunda pós. É interessante pensar que o sistema de organização, e como é que você faria, né? Você está no plano espiritual e quer trabalhar num lugar desse. Tem gente que quer. Mas de quantidade de anos que você precisa para se preparar para entrar num ambiente desse. Às vezes algumas vidas. Porque você não está moralmente pronto, eles vão fazer uma análise, você tem uns processos kármicos bem fortes aqui. Aí não está ainda no momento de você trabalhar com a gente. Talvez você precise... Faz o seguinte, reencarna, arruma isso, depois você faz um trabalho nessa cidade aqui por um tempo, recupera aqui, você não tem nem horas específicas no trabalho ali, para depois você conseguir chegar numa energia correta para estar junto aqui. E você vê que interessante como existe, mas é super justo, não é uma coisa que é, por exemplo, tem que fazer uma prova, tem que ser mais inteligente, não é isso. É a própria pessoa como ela é mesmo, não existe burlar o sistema. Não tem como burlar, não vai passar por cima dos olhos, não tem como ser alma cebosa e estar ali dentro. Ali só está cara especializado. Não tem, eles vão analisar você, seu currículo, seu coração, as suas atitudes, aquilo que você faz mesmo. Então são caras preparados. É interessante pensar que tem esse lugar, né? Eu fui ver aqui algumas outras cidadezinhas que tem, por exemplo, a Colônia Redenção, que é situada no leste da Bahia, sobre a cidade próxima a Salvador, sobre Alagoinhas e Feira de Santana. Ela tem formato triangular e é também cercada de campos vibracionais e proteção por estar numa região não diferente dessa que a gente está falando agora. Você tem aqui também a Colônia das Violetas, que estende-se entre o Amazonas e o Tocantins, passando da Serra do Cachimbo, Santa Maria das Bandeiras e Alta Floresta, Mato Grosso. Ele tem estrutura também de terapias espirituais, com o Educandaro, destinado a tratamento de espíritos com doenças no sistema energético. É específico. Por exemplo, imagine que desencarna um tipo de espírito. Cara, existem doenças raras lá que não tem aqui, como tem aqui. Às vezes chega um cara num determinado plantão de um médico e nunca viu aquilo. O cara tá com uma doença aqui que eu não sei nem o que é isso. Que ele vai pesquisar para ver que o negócio é tão raro que tem que fazer exame. Até que descobre, cara, 0,1% de chance de você ter isso. Então, às vezes tem um tipo de doença específica que uma colônia espiritual não está preparada para tratar. Eles têm que mandar para esses lugares. Assim. Tem lugares que só faz isso. Um espírito de grande conhecimento em medicina espiritual lidera a colônia. É supervisionada por equipes espirituais. A habitante tem cerca de 300 mil espíritos na Colônia das Violetas, trabalhadores e pacientes, tá? Especializados em pesquisa e tratamento no sistema energético.
eu fiz uma estimativa de como que a gente poderia morar nesse lugar. Tem algumas formas que você pode chegar lá. A primeira, você vai ter que desencarnar com a doença com problema no sistema energético. Aí você vai ser mandado para lá, mas não vai poder morar, vai ficar um tempo, ó, se tratando lá, né? Para você ficar lá, você vai ficar até o tratamento tá bom e depois você vai ter que sair. Ir para a sua cidade, lá onde você está, sua família e tal. Se você quisesse ficar nesse lugar, você teria que fazer um curso, estar apto internamente para isso, fazer uma especialização no sistema energético, entender a anatomia energética, como se fosse um médico, um enfermeiro, uma pessoa, começar lá embaixo nisso, até que você vai ser escolhido como um morador, um permanente da cidade. Então você teria que, você pode conseguir isso, mas veja o tempo. Você tem que estar desencarnado, quanto tempo você precisa para estudar profundamente a anatomia de um negócio desse? Entender, você tem que entender a anatomia do corpo astral e atender chakras, entendeu? Deve ser, tem algumas as células, ou como é que é, os tipos de doenças que acometem. Então, é difícil. Eu fiquei pensando assim, como é que, cada vez que eu vou lendo o negócio, eu fico, como é que eu faço para morar nesse lugar, velho? A gente fica com vontade, né? Como eu desencarnar, tem tanto plano para fazer, que a gente... Aí você fala que nem aquela música do Sal da Terra, tempo, quero viver mais 200 anos, só que a gente vai viver mais 200 anos, não aqui. Tem a colônia Morada do Sol, que fica também no leste do Brasil, pegando Alagoas, Sergipe e Pernambuco, até a ilha de Itamaracá. Ela tem praças e jardins, colunas luminosas, tem um governador espiritual, um espírito elevado também. Também tem um conselho de líderes. Na época tinha aproximadamente 500 mil espíritos, entre trabalhadores e pacientes. Eles são trabalhadores que é uma cidade espiritual trabalhada especificamente em socorros especializados na região. Ela vai especializados em seres que saem em estado de sofrimento mesmo. Eles descem e sobem ali naquelas regiões pegando espíritos e levando para lá. Eu fiquei pensando como é que eu moro nesse lugar, se eu quisesse morar lá, quisesse ser um trabalhador. Primeiro, ou você entra lá também em condições de sofrimento, desencarnando naquela região, você tem que desencarnar lá na Paraíba, em Alagoas, Sergipe e Pernambuco, na Paraíba também já aceitem, ali perto e tal. O tempo que você vai ficar lá até você se reparar. Agora que interessante, digamos que você seja um morador de São Paulo, como eu sou agora. Eu já morei em Santos, já morei em Alagoas, morei lá. Morei em Salvador, morei em Recife, e agora eu voltei para São Paulo. Se eu desencarno aqui para São Paulo, eu vou para onde? Né? Vai para a cidade, normalmente, ó, o cara aqui desencarnou em Santos, ele estava sob a cidade tal, família, leva para lá. Espera dar um tratamento mínimo aí. E se eu quisesse trabalhar nessa cidade? Eu acho que teria que demonstrar vontade de aprendizado nas questões de socorro, me colocar, verificar se eu estou apto internamente, verificar minhas responsabilidades atuais. Onde é que você está? Você está fazendo o que antes? Por que está abandonando o que você fez? Né? Para que você possa depois se tornar parte de uma equipe. Né? Eu acho que a gente vai em muitos lugares para a questão de aprendizado. Tem uma metrópole astral do Grande Coração. Vamos para as cidades mais avançadas agora. Situada em uma esfera espiritual elevada acima do Brasil, ela abrange uma vasta área conhecida por sua intensa atividade espiritual e cultural. São edifícios cristalinos que tem lá, construções de grande beleza, irradiando luz e harmonia, jardins suspensos, áreas verdes, salões de sabedoria especializados destinados a estudos avançados e encontros com elevação espiritual. Ela tem um conselho de ancião, um grupo de espíritos de elevada hierarquia moral e intelectual, e que trabalham intermediando informações, arrumando fluidos, intermediando espaço de trabalho e outras situações de chegada e saída, porque imagina que tem cidades como essa aqui, e não está descrito aqui, que recebam extraterrestre. Pessoas estão vindo de outros planetas para cá. Lá mais alto, talvez, chegando na 7ª dimensão astral, recebe, os caras estão chegando aqui, entra, segura um pouquinho, vê como é que é, não consegue manter no corpo astral, volta para um outro corpo, entra de novo no sistema, talvez vendo mental, entra, não consegue, volta até que o cara se adapta, eles vão fazendo, vão preparando assim, o tempo para um cara desse encarnar na Terra, deve ser. Mesma coisa você. Tirasse você aqui da agora, do processo inverso, aquela minha experiência que eu falei de Júpiter que eu tive, que eu não consegui entrar, porque eu não tive sutilidade, eu não entendi o que é a não forma, não consegui entrar. Eu teria, para entrar, exatamente isso, para entrar no sistema daquele, eu teria que, digamos que eu desencarne
e eu teria que ficar um tempo nas dimensões mais altas do planeta Terra, entre a 7ª dimensão e a mental. Sutilizar um pouco, veio para a mental, voltar para o astral. Ia para a mental, ficava com a forma, retirava a forma, até que eu aprendi a viver sem forma na 1ª dimensão mental, ia para a 2ª, ia para a 3ª e finalmente ia poder... E bota ano nisso aí. Lá perto de um planeta desse para entrar. Então existe uma dificuldade, mesmo que você não tenha o sistema até que seja próximo à evolução, de adaptação. Provavelmente não tão simples. Os lugares não são iguais. Até faz sentido. Por exemplo, Marte, bem diferente daqui, não tem. Talvez tenha o quê? 1% de oxigênio lá, se tiver. Não tem. Então você vai para um lugar que, por exemplo, nós temos 21% de oxigênio na nossa atmosfera, um exemplo. Se você fosse para um lugar que tivesse 17, em outro planeta, você ia ter que se adaptar, velho. Ia ter que voltar um pouquinho, voltar a ficar assim, botava de novo, até que seu sistema orgânico ia se adaptar. Deve ser uma coisa parecida com isso. Não é tão simples um espírito encaixar aqui. Por isso que tem bastante situação de espíritos que entram aqui, não se adapta, e não se adapta moralmente, não se adapta emocionalmente, não se adapta fisicamente, tendo doenças, inclusive. Doenças de mutação celular até. Que faz sentido, se você não se adapta ao corpo, o corpo perde identidade, você pode sofrer uma mutação, que seria um câncer, neoplasia, coisa parecida. Faz todo sentido e não é kármico, é kármico por reatividade e não comportamento, mas não é kármico no sentido de erro, não houve erro. Eu fiquei pensando como é que eu moraria nesse lugar aqui, que é a metrópole astral do grande coração. Primeiro que eu teria que alcançar um nível avançado de pureza e intelectualidade. Já lascou meio mundo aqui. Peraí, eu vou fazer essa pergunta aqui no chat. Você acha? Bora ver, né? É assim, né? Tem cara. Já alcançou o nível avançado de pureza emocional e intelectual? Hein, professor Pardal? Luminoso, astraloso, chacroso. Processo de seleção. A avaliação das virtudes. Sou bom, pô. Você faz o quê? Eu cuspe a distância 100 metros. Daqui, cai lá do outro lado da rua. Ninguém ganha de mim. Comprometimento com o bem universal. Opa! Todo dia eu jogo videogame. Ajudo todo mundo quando estou jogando. Dou dinheiro para os amigos jogando. Dinheiro do jogo. Tá? Permanência lá. Sistema de trabalho. Serviço por amor. Oxe, tudo que eu faço. Um certo amor. Atividades realizadas com base no amor altruísta. Sem necessidade de recompensa material. Não quero nada. Não quero. Estou aqui para amar. Quem? Projetos desenvolvidos em conjunto para você trabalhar visando o bem-estar. Também tem que ter alta intelectualidade, onde você não só tem inteligência, mas direcionou sua inteligência para o bem por muito tempo, já comprovadamente, para poder chegar nesse lugar. Laboratório de energia, estudo sobre manipulação energética, sutis, entendimento sobre manipulação mental, entendimento... Bem que vai, chega. Cidade da harmonia universal. Eu já não quero mais morar nessa, eu vou para a harmonia universal, essa tá pouco para mim. Tá louco? Situada também na dimensão exterior, cidade espiritual que paira sobre as regiões da Ásia, que irradia paz e equilíbrio para essa região. Ela tem templos de luz, baseada nas culturas de lá, obviamente, estruturas dedicadas à meditação e conexão com o divino, lagos serenos, corpos d'água e pontes aéreas, caminhos e tal. São círculos sábios de sábios, conselhos de espíritos iluminados que geram e guiam as cidades, comunidades autônomas, grupos vivem em harmonia, seguindo princípios de cooperação e pequenas expansões. Eles pegam como se fosse parte da cidade e colocam em cima de um vilarejo e tal. Então eles têm, ou de uma determinada cidade menorzinha, eles têm braços. Uma cidade com uma expansividade. Ela tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, segundo falam. Ela é almas que vêm para aprender sobre equilíbrio e paz. Como é que mora lá? Eu imaginei que para você morar lá, você teria que desejar alcançar um profundo estado de harmonia universal. Opa! Eu não tenho, mas já desejo. Isso aí já dá para morar lá. Não é não? Preparação.
Você tem que estar trabalhando há algumas vidas na purificação da sua alma e na consequência, como consequência, no alinhamento energético enquanto encarnado. Ter trabalhado as energias nas últimas vidas, ter cuidado, se preocupado e não tido muito fortemente ligação somente com a matéria. Bom, já dá para morar lá, não dá não? Essa aí dá. Daí para chegar lá na Ásia, chegar lá... Só que tem que viver lá na Ásia, né? Ou tem que encarnar lá. Tem uma outra cidade que é a Colônia das Esferas de Luz. Olha o nome. Essa eu acho que não dá para mim, não. Ela está considerada a dimensão muito elevada. Essa colônia espiritual está além das fronteiras terrestres, acessível apenas para espíritos de altíssima vibração. Lascou a Bahia. A estrutura física dela é feita de esferas luminosas, habitações que flutuam em um espaço de pura luz, vias formadas por fluxos de energia conscientes, fontes de sabedoria que são mananciais de conhecimentos universais de registro acástico acessíveis a todos da cidade. São uma das cidades que fazem a organização dos registros acásticos. Aí não dá para a gente, não. A governança é baseada em união das consciências em perfeita harmonia. Todos os habitantes atuam em prol do bem maior já há muitas vidas. Já não, muitos deles sem precisar mais voltar à encarnação, já não voltam. Só se trabalham. Um número indefinido, não se sabe quantos espíritos moram nesse lugar. Critérios para morar lá. Deixa eu tomar meu corote aqui, que um gole disso aqui, você já passar 3 anos sem conseguir morar lá. Só um gole. Vou tomar um copo inteiro. Alcançar a iluminação proporcional à Terra e uma conexão com a consciência universal. Dá, cara? Tem que ter uma certa transcendência. Eu não... não dava. Aqui tu vai morar lá muito pouco aqui. Vê que interessante, né? Um lugar desse, dá nem para visitar. Chegar lá visitar um lugar desse aí, você entra lá. Não vai entrar aqui. Tem que botar, limpar a cidade depois que eu passar lá. Que sujou a aura da cidade. Nisso tudo, fazendo a leitura sobre isso tudo aqui, Parará e Chururu, eu fiz uma análise sobre como nós vivemos e como seria um mundo ideal aqui para a gente. A sociedade ideal baseada em igualdade e colaboração global. Não igualdade comunista, nada disso. Igualdade no sentido de harmonia, onde a gente ajude um ao outro. Eu fiz mesmo. Eu peguei assim uma estimativa, joguei lá em algumas inteligências artificiais, o Cloud, o ChatGPT, usei também o Gemini e o Mistral. Eu pedi para eles fazerem uma análise e de fato encaixava. Eu pedi conta toda a renda de pessoas ativas no mundo, só as ativas, tá? Até os 60, 65 anos, 70. E mais ou menos o que tem aqui, tudo que é gerado. E dividisse pela quantidade de pessoas ativas do mundo. Essas ativas estão trabalhando, cuidariam da sua família. Se nós fizéssemos isso hoje, segundo esses sistemas, daria mais ou menos $8.333 por mês para cada habitante ativo do mundo. Cada um. E daria para ajudar muita gente. Garantir uma vida digna e equilibrada a todos os habitantes. Por exemplo, um casal que se juntaria teria uma soma, né, totalizando seria mais de 100 mil reais no Brasil, por exemplo. Só que, análise. A situação atual consciencial da gente, a implementação desse sistema enfrentaria resistência devido à ganância e ao apego ao status social. A desigualdade econômica hoje em dia é usada como meio de controle e poder. E muitas pessoas totalmente nessa atual se opor a essa ideia e renunciar aos seus privilégios, que não são poucos, são muitos. Tem gente que já nasce de um jeito, não sai. Quem deitou sobre a cama, quem está sobre a mão, sobre o bolo, não vai tirar. Mas a utopia está aqui. E a gente vai demorar muito tempo para chegar nisso. A propriedade coletiva na cidadão correta. Não haveria propriedade de ninguém. Os lugares e os recursos naturais pertencem a todos. Um exemplo, né? Como essa cidade acontece. E as pessoas estariam num sistema de cada indivíduo teria seu acesso equilibrado à moradia, alimentação não faltaria para ninguém. Mas, no entanto, a mentalidade atual de posses e competição tornaria difícil e impossível a aceitação desse princípio. O desejo de acumular bens é profundamente enraizado na nossa consciência. A corrupção pode emergir em sistemas que tentam administrar recursos de forma coletiva. Por mais que estivesse tudo certo, todo mundo fosse assim, na consciência atual, teria desvio de recursos. Não funcionaria nesse nível atual. Então, a gente vê aqui o que é, entre aspas,
o ideal e o que mostra ser impossível até nesse atual momento. O trabalho baseado em vocação e não necessidade. Cada indivíduo, isso não sou eu que falei não, tá? Eu pedi para que fosse feita uma análise sobre tudo que tinha sido estudado, mais esse valor financeiro existente, uma ideia de sociedade ideal, e eles fizeram essa análise. Quem fez não fui eu, isso não é meu. Isso é uma ideia feita pelos caras, assim, pegando todo esse estudo de dimensões, de cidades e tal, mas a ideia existente de alguns livros, eles fizeram isso. Cada indivíduo contribui de acordo com suas habilidades e paixões. Profissões são valorizadas igualmente, sejam elas científicas, artistas, manuais ou de cuidado. Varredoras de ruas, professores, médicos, artistas e cuidadores são tratados com o mesmo respeito e recebem a mesma remuneração. Teoria. Análise. Na sociedade atual, o status social é intimamente ligado à profissão e ao nível de renda. Muitos não se sentiriam motivados a realizar trabalhos considerados menos prestigiados hoje em dia e ficariam ali fazendo nada para ganhar um valor que o outro ganha, ninguém ia querer estudar muito. Para que eu vou estudar muito se eu consigo fazer aqui só 3 coisinhas aqui já ganha a mesma coisa? Então teria um sistema de alta quantidade muito grande de pessoas montadas em cima das outras, e isso não funcionaria nessa sociedade consciente nossa. O que mostra que o problema é uma questão consciencial. A educação seria holística e inclusiva. O sistema educacional é projetado para desenvolver habilidades técnicas, emocionais e sociais. Desde cedo, os indivíduos aprendem a trabalhar e se movimentar para a sociedade, cuidando um do outro, amando cada lugar, natureza, respeitando as diferenças e sentindo prazer e amor por tudo que faz, como se fosse parte de um mega sistema. Mas, análise. A educação atual ainda promove competitividade e às vezes marginaliza indivíduos com habilidades diferentes, analisando só um tipo normalmente de inteligência também. Normalmente. Além disso, sistemas baseados em educação inclusiva exigem grandes investimentos que frequentemente são desviados por corrupção ou mau gerenciamento. E não iria dar certo porque, por vários motivos, as inteligências não são iguais, os tipos de pessoas não são iguais, as empatias não são iguais, logo a gente nunca ia conseguir equalizar isso nesse mundo ideal. Eu fiz várias coisas aqui, tá? Mas você vê que é triste você ver um mundo que a gente sabe que não é e um mundo que não vai dar certo. Aí aqui no finalzinho, eu vou abrir para pergunta, eu fiz a utopia e realidade interior. A ideia de uma sociedade ideal, onde todos são iguais e a cooperação prevalece, é uma visão inspiradora, mas de agora permanece como utopia e assim vai ser por milênios. A realidade é que ao longo de muito tempo, o comportamento humano tem sido moldado pela busca do poder, apego material e uma profunda falta de empatia. Embora as condições sociais, econômicas e políticas continuem refletindo esses aspectos, a verdadeira transformação não virá apenas de mudanças externas, mas de um despertar consciencial através de múltiplas vidas. Mesmo que a sociedade não trate todos como iguais, aí vem o diferencial agora, podemos individualmente exercer essa visão em nosso coração. Ver cada pessoa, mesmo que não aconteça, independente isso na sociedade, mas na nossa mente, independente da sua posição social, da condição econômica, ou com o ato de igualdade, é de uma profunda coragem e respeito. Quando olhamos para os outros com olhos de igualdade, eliminamos julgamentos e criamos uma energia que ressoa com harmonia, ética e honra, e a outra pessoa sente isso. Essa vibração positiva não só transforma você, como emite para quem está recebendo, e gera uma atmosfera de paz ao redor, não agressão. Embora não possamos mudar o mundo de imediato, e não vamos, podemos nos tornar um ponto de luz em meio à escuridão de egoísmo e da ganância. A empatia que cultivamos em raras sessões, mas é por isso que a gente fala sobre isso em nossos corações, é o primeiro passo para criar uma conexão genuína de vibrações mais elevadas. O meio que seja utópico, você tem que vibrar isso, você tem que co-criar. É como se você criasse a sua própria visão sobre isso, você olhasse para as pessoas, não deixasse nem ninguém ser maior que você e nem ninguém ser menor. Você olha com igualdade, frente a frente. Sim, o ser humano ainda está distante de alcançar uma sociedade plenamente igualitária e colaborativa, como as dimensões mais altas, mas a gente está despertando para esse ideal, a gente precisa pensar isso para que, se você não pensar isso, você não vai entrar em contato com essas colônias mais altas quando você desenganar. Porque é uma das coisas que eles olham, com certeza. Eles vão analisar quem encarnado
estava conectado com ideias que pertenciam ao sistema energético, honra, ética daquele local. Então, ao você cultivar valores como esse, aproxima você das dimensões superiores, dos caras que moram lá, dos mentores espirituais que lá trabalham. Assim organiza-se, entende você como um homem íntegro, que busca o melhor e a luz da percepção que lá seria o lugar correto para você estar, porque você já é assim em qualquer lugar. E agora a gente abre para a pergunta aqui para conversar.